Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar papoulas. É uma flor bastante utilizada na pintura em tecido, muito bonita e fácil de fazer. Aqui, ó, fiz esse desenho para pintar em faixa. Ele pode ser usado também em toalhas de banho ou guardanapo ou onde você queira. Para a toalha, basta você repetir as flores outras vezes, porque a faixa é bem maior, tá bom? E repetir algumas vezes, mais vezes a folha também. Eu começo, como sempre, meu trabalho lá pelo fundo. E aqui eu vou usar as seguintes cores: o azul bebê e o erva doce. Gente, eu não tenho preferência para fundo claro ou escuro. Para mim, tanto faz. Os dois ficam lindos. Quando eu vou fazer alguma coisa mais delicada, eu procuro fazer um fundo mais claro. Quando eu vou fazer composições, assim, com vasilhas, aí eu procuro fazer um fundo que vai aparecer mais, um fundo mais escuro, tá bom? Mas eu gosto dos dois tipos, tanto faz claro ou escuro, tá? Eu começo, ó, aqui no cantinho, no meu pratinho, eu já tenho um pouquinho do Aquarela Silk, venho com o pincel Pituá número 2 e começo, ó, aqui. Vocês viram aqui que eu marquei para fazer uma faixa no meu tecido, tá? E vou, ó, pintando aqui dentro dessa faixa. Já venho com um pouquinho do erva doce, ó, chegando próximo aqui do meu elemento e vou, ó, trabalhando. Mesclando, ó, esses dois tons. Tampando bem a trama do meu tecido. Enquanto eu vou fazendo aqui esse fundo, vou já pedir para vocês, quem não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like caprichado. Assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. Toda semana eu venho aqui com dicas e trabalho de pinturas para vocês. Aqui eu passei um pouquinho em cima do botão, mas não tem problema, tá? E também vou aproveitar para deixar aquele abraço todo especial para Lena Machado, para Fátima Gervásio e para Arlete Bispo. Um grande abraço aqui do canal para vocês. Então, ó, sigo aqui, ó, sombreando e alternando, ó, as cores, tá? Vai ficar um fundo bem claro, bem bacana. Passo tinta por tudo. Continuo alternando as cores. Não tem problema se eu passar por cima dos botões, tá? Ó, só deixei uma pequena marcação para mim ver onde ele tá. E continuo aqui embaixo. E vou fazer isso, gente, por toda a minha faixa aqui do tecido. Ó. Tampando. Quando eu chegar, ó, perto do meu elemento, com bastante cuidado, ó, já passo aquele contorno bem caprichado por fora e continuo o meu fundo. Vou fazer isso, ó, por toda a faixa. Aqui, ó, já adiantei todo o fundo, porque é bem fácil. Aqui, ó, já tem vários vídeos fazendo fundo assim aqui no canal. Então, adiantei a parte aqui, ó, tá? E venho pra pintura das folhas. Aqui nas folhas eu vou usar as seguintes cores: verde pinheiro, verde grama, o verde pistache e um pouquinho do verde soft. Então, vamos lá? Aqui, ó, já adiantei essa folha, mas essa daqui vamos pintar juntinhos, no passo a passo, para vocês aprenderem e fazerem. E é uma folhinha muito fácil. Primeiro, ó, eu venho com o verde grama e passo, ó, preencho toda ela. Posso preencher por tudo, não preciso deixar espaço nenhum sem tinta. A folha da papoula é aquele verde meio acinzentado. Então, ó, preencho tudo aqui com verde grama. Aqui, ó, também. E depois é que eu vou trabalhar com as outras cores. Ó, preencho bem, levando a tinta, ó, bem em cima do meu risco e fazendo, ó, a pontinha aqui da folha, bem fininha. Venho aqui, ó, também. E vou apenas preenchendo essa folha com esse verde grama.
Vou tirar aqui o excesso de tinta do meu pincel. Aqui, ó, venho fazendo a pontinha, ó, com bastante cuidado. E venho aqui, ó, aqui, já vou deixar um pouquinho mais grosso, ó, que é o talinho aqui dessa folha, e vou preencher a última aqui, ó. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho do verde grama com um pouquinho do verde soft, bem pouquinho, para deixar esse verde grama um pouquinho mais claro, porque aqui, ó, tem uma dobrinha, ó, essa folha. Eu pego um pincel um pouquinho menor, eu estava com o número 4, agora eu venho pro pincel número 2, um pouquinho do verde grama com verde soft, para mim fazer, ó, a dobrinha da folha aqui, ó, e levo, ó, lá na pontinha. Ó, ajeito bem. Limpo o meu pincel, pego um pouquinho de verde pistache, coloco lá junto com esse verde grama, só para aproveitar mesmo a tinta. E o verde soft, e de um lado, ó, eu faço essa parte mais clara. Do outro lado, venho, ó, e dou uma pinceladinha. Como eu já tinha passado o verde grama, fica um verde bem bacana. Ó, agora eu venho com um pouquinho do verde pinheiro, ajeito aqui, ó. E no meio dessa folha, eu vou puxar, ó, uma pequena nervurinha. Dessa maneira. Eu vou fazer agora, ó, de uma maneira mais fácil. Eu inverti ali embaixo o processo. Aqui, ó, venho primeiro com verde pinheiro, ó, puxo lá no meio e já posso fazer, ó, em todas, ó. Dessa maneira, acho que vai ser mais fácil de entender, ó. Venho aqui e puxo, ó, só pra dar, ó, uma escurecida lá no meio da folha. Venho aqui, nessa aqui, e já puxo. Aqui eu pego novamente um pouquinho do verde grama com esse verde pinheiro, só pra me ajeitar aqui, ó, esse talinho, ó. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, vou naquela misturinha daí mais clara com verde pistache. Aqui, ó, puxo um pouquinho, ó, aqui também, levando, ó, lá pra fora da folha. Bem pouquinho, ó, nem precisa aparecer muito. Ao contrário, eu venho, ó, e dou uma pinceladinha. Aqui nessa folha, a gente vai trabalhando com pinceladinha. Então, pego mais um pouquinho do verde pistache com verde grama, limpo o meu pincel de um lado, venho aqui, ó, e dou uma pinceladinha, deixando um pouquinho mais claro, levando a tinta, ó, lá em cima do risco. Venho aqui, ó, vou fazer isso, ó, em todas as folhas. De um lado, ó, eu deixo um pouquinho só mais claro. Do outro, vou lá na pontinha e dou uma pinceladinha, ó. E olha como que já vai ficando uma folha bem bacana, ó. Venho aqui, jogo um pouquinho de tinta, ó, da mistura mais clara, e vou dando, ó, pinceladinhas, ó. Venho do lado oposto, ó, e dou uma pinceladinha também. A folha da papoula, todas essas partes aqui, ó, forma uma folha só, tá? Aqui não quer dizer que é um galinho, não, a folha dela é exatamente assim, ó, assim como essa, ó, tá? Venho aqui, ó, jogo um pouquinho dessa mistura mais clara e aqui também, ó. E com pinceladinhas, ó, venho do lado oposto, jogo um pouquinho de tinta, ó, bem pouquinho, e dou pinceladinhas, ó. Aqui, ó, eu vou retirar essa fita aqui, ó, do meu trabalho, pra mim continuar pintando aqui essa folha. Então, venho aqui, ó, e termino, ó, de desenhar a ponta dela aqui, ó. E fica um efeito, ó, bem bonito, que eu gosto bastante. Quando eu faço a faixa, assim, nos meus trabalhos, sempre fazer, ó, uma parte do trabalho, ó, saindo pra fora da faixa. Com verde pinheiro, eu ajeito aqui, ó, finalizo, ó, a marcação do meio, venho com um pouquinho do verde grama, do verde pistache, ó, e dou uma clareadinha aqui, ó, com pinceladinhas, ó, dessa maneira. E a folha, ó, da papoula já vai ficando assim, ó. Aqui eu venho com um pouquinho da mistura mais clara, ó, só pra dar uma clareadinha aqui, ó, no talinho dessa folha.
e trago, ó, até aqui embaixo. Dessa maneira. Aqui, ó, nessa dobrinha, apesar que a folha da papoula não é mais clara lá pelo lado de trás, aqui, ó, eu vou clarear um pouquinho mais, ó, pra ela ficar só um pouquinho mais visível, ó. Passo o verde soft e venho, ó, misturando, ó, pra ficar um pouquinho mais claro. Ó, tiro aqui da beirinha, só deixo, ó, um pouquinho mais claro pra dobrinha ficar mais visível. E dessa maneira, já vai ficando as folhas. Ó, antes de finalizar por completo, venho aqui com o pincel número 2, o meu é bem velhinho, pra mim deixar as pontinhas aqui, ó, bem fininhas, ó, porque são exatamente assim que tá na minha imagem aqui de referência, ó. Bem fininha. E venho aqui, ó, e deixo bem fininha essa daqui também. E as folhas, ó, fica dessa maneira. Bom, folhas feitas, agora eu venho para as papoulas. Vou começar por essa daqui, ó. E vou usar as seguintes cores: púrpura, vermelho escarlate, vermelho vivo, tangerina e um pouquinho do coral. Então, vamos lá? Aqui, ó, nessa papoula, venho, ó, preenchendo ela toda com tangerina. Preciso usar todas essas cores? Essa daqui, ó, eu vou fazer bem trabalhada. Mas pode tirar, pode fazer de outras cores também. Essa flor, eu já tive ela e tem de várias cores, tá? E é uma flor muito bonita. As pétalas são bem delicadinhas, bem fininhas. E elas é todas cheias de marcação, como se fosse toda marcadinha. É só quem conhece mesmo que sabe, tá? Então, ó, preencho tudo aqui. Venho, ó, já com um pouquinho do vermelho vivo e vou jogar um pouquinho, ó, aqui. Limpo meu pincel, um pouquinho do escarlate. Já pego junto com o púrpura, venho aqui, ó, pra me escurecer essa pétala que tá lá por trás, ó. Porque essa pétala da frente faz sombra lá, ó. Aqui eu não vou trabalhar as marquinhas, todas as dobrinhas que ela tem, na realidade, eu só vou fazer algumas. Aqui, ó, escureci também a parte lá de trás, venho aqui, ó, e já desenho, ó, essa daqui. E olha como que as pétalas já vão se definindo pra mim, ó. Aqui vou desenhar, ó, com essa mistura. Essa pétala que tá por cima, pego um pouquinho mais do púrpura com escarlate e venho, ó, aqui pra ajeitar bem, ó, porque desse lado vai ficar um pouquinho mais escuro pra mim. Dessa maneira, ó. E aqui eu tiro a parte dessa pétala que tá por cima. Venho com mais um pouquinho, venho aqui, ó, e desenho essa pétala até aqui no final. Dessa maneira. Aqui, ó, eu escureço só um pouquinho. Um pouquinho de vermelho escarlate. Venho aqui, ó, e faço, ó, uma marcaçãozinha aqui, ó, nessa pétala. Puxo um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, pra fazer aquelas marcações que eu falei. A folha, como eu disse, é bem delicadinha, bem fininha, toda cheia de frisinhos, ó. Dessa maneira, venho aqui, ó, nessa daqui, com um pouquinho do escarlate e marco também. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do coral, pego esse coral com um pouquinho do tangerina. E venho, ó, aqui na beiradinha, fazendo, ó, essa partezinha mais clara. Como eu disse, claro que se não quiser fazer dessa cor, pode usar menos cores. Tipo vermelho vivo com o escarlate e o coral. Pode eliminar um pouco das cores, ó. E venho, ó. Essa mistura de coral com um pouquinho do tangerina, dá a minha pétala aqui, ó, uma sensação, ó, de ser transparente, que ela é uma pétalazinha bem fininha, bem delicada, ó. E faço, ó, marcações, ó, dessa maneira. Venho, ó, aqui também vou fazer, ó, a mesma coisa e trago, ó, até aqui. Pego um pouquinho mais do coral com tangerina. Um pouquinho mais do coral, pra ajeitar, ó, a ponta dessa pétala aqui, ó.
E venho, ó, trabalhando. Aqui, ó, faço algumas marcações, deixo esse espaço aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Venho, ó, aqui. Venho nessa pétala que tá lá por trás e vou fazer, ó, um detalhezinho aqui, ó, já entrando, ó, lá pra dentro da pétala. Mudo meu pincel, venho pro pincel número 2 e venho, ó, ajeitando aqui no finalzinho. Aqui também passo só um pouquinho de tinta e esfumo. Venho pra essa pétala aqui de cima e vou jogar um pouquinho, ó, só aqui no começo, ó. Mais um pouquinho. E pronto. Posso vir com uma pincelada do coral puro, nessa daqui, ó, e dar algumas, ó, pinceladas em alguns lugares, para fazer um pouquinho daqueles friso que eu falei. Não muita coisa, porque eu tô fazendo meio decorativo, mas para dar, ó, a intenção, ficar uma coisa bem bacana. Então, em alguns lugares, ó, faço algumas marcações. Aqui, ó, vou clarear um pouquinho mais, ó, nessa dobrinha, para dar uma intenção, ó, de como se fossem babadinhos, ó. Aqui também, ó, trago desde cima e vou esfumando, ó. Aqui também, ó. Vou fazer isso, ó, só nessa pétala aqui, que é, ó, a pétala que tá mais à frente. Venho aqui, ó, só um pouquinho. E dou uma pinceladinha aqui. Limpo o meu pincel, volto com um pouquinho do vermelho escarlate, só pra me ajeitar, ó, aqui, a pontinha aqui, ó, dessa pétala. Trazendo a tinta com esse pincel até no risco, dessa maneira. E já venho, ó, pra essa próxima papoula. Aqui, ó, vou cobrindo as pétalas, como foi feito na primeira, com tangerina. Eu começo, ó, pelas pétalas que estão por trás, ó. Preencho toda a pétala e depois eu vou trabalhando, ó. Mais um pouquinho. E venho, ó, até aqui, ó, no meu miolinho. Como tangerina é uma cor meio transparente, se eu perceber, ó, que eu não vou perder o risco, eu posso passar, ó, em todas as pétalas, ó. Levando a tinta, ó, bem em cima do risco, tampando bem a trama do tecido, ó. E o risco, como eu disse, ó, fica aqui, porque o tangerina não tampa totalmente o risco. Então, ó, posso fazer ela quase toda, ó. Venho aqui, ó. Preencho aqui também. Mais um pouquinho. Continuo aqui, ó. Mais um pouquinho. E venho, ó, nessa daqui. Quando a gente for preencher aqui, se achar que fosse perder, que é mais difícil tampar, assim, toda a flor para daí trabalhar, pode ir fazendo pétala por pétala. A outra eu vou fazer para vocês verem pétala por pétala. Para quem tem medo de se perder daí. Ó, preenchi toda de tangerina, vou começar a trabalhar com os tons de vermelho. Vem com vermelho vivo. Em alguns lugares, ó, para deixar, olha a diferença. Fica um vermelho mais vivo, ó. Porque o tangerina é um vermelho meio amarelado e ele é bem transparente. Então, eu jogo um pouquinho aqui, ó, nessa ponta. E vou jogar, ó, um pouquinho aqui ao meio, ó, dessa pétala. Venho aqui, ó, também, já fazendo, ó, esse movimento, seguindo aqui, ó, o começo dessa pétala, ó.
para dar a impressão que ela está levemente caída. Venho, ó, com o vermelho escarlate, um pouquinho do púrpura. Venho aqui, ó, por trás, para desenhar essa pétala. E vou contornar aqui, ó, esse miolinho. Venho, ó, desenhando a outra pétala. Ó, aqui eu vou escurecer um pouquinho. Até aqui, ó. Desenho a pétala e puxo, ó, aqui em cima com vermelho escarlate, ó. Um pouquinho mais. Venho aqui, ó, onde eu passei o vermelho vivo e venho, ó, com o vermelho escarlate. Aqui por trás, ó, pra mim desenhar essa pétala, ó, jogo um pouquinho do vermelho escarlate com o púrpura. Venho, ó, com tangerina e um pouquinho do coral pra fazer, ó, aqui. E vou, ó, jogando com o pincel número 2, ó, a tinta bem aos poucos, ó. Venho aqui, ó. Faço a junção e venho, ó, puxando bem devagar, ó. Trago até aqui, ó, onde eu escureci. Aqui, ó, vou deixar um pouquinho mais claro, ó, trazendo até aqui. Dou uma pinceladinha no coral puro e aumento aqui, ó, essa parte, ó, deixo bem mais claro. Aqui, ó, já venho com um pouquinho do vermelho vivo, ó, e dou uma jogadinha aqui, ó, pra já deixar aquelas marcaçãozinhas, os frisos que eu falei, ó. E venho aqui também, ó. E já fica, ó, dessa maneira. Venho com a pincelada do coral, venho aqui, ó, dou uma clareada, ó, lá por trás, ó, bem pouquinho. E vou trabalhando, ó, dessa maneira, nas outras pedras. Venho, ó, aqui atrás, ó, desenhando essa pétala, ó, que tá lá por trás, com o púrpura e o vermelho escarlate, ó. Venho aqui, ó, levando a tinta, ó, bem em cima do risco. Um pouquinho do vermelho escarlate, aqui, ó. E faço, ó, algumas marcaçãozinhas, indo, ó, lá pra baixo na folha. Venho aqui, ó, também e escureço, ó, fazendo marcações, ó. Um pouquinho mais, ó, e puxo lá pra baixo. Continuo com o púrpura e o vermelho escarlate, trazendo, ó, até aqui. Venho aqui, ó, pra finalizar essa folha, que aqui ela termina e vai lá por baixo, ó, da outra. Aqui, ó, eu dou uma escurecida. Venho com vermelho escarlate, finalizo a folha aqui, ó. Limpo o meu pincel, venho para o tangerina e um pouquinho do coral, vou dar uma clareada aqui, ó, e aqui eu vou começar, ó, desde a beiradinha, ó, e vou esfumando, ó, um pouquinho do coral, bem no meio, ó, e levo até lá embaixo, ó, deixando um enfeitezinho, ó, um frisozinho. Dessa maneira, venho aqui, ó, mais um pouquinho, e vou, ó, onde eu deixei só com tangerina, eu vou trabalhando. Tampando bem a trama do tecido, fazendo, ó, marcaçãozinhas. Um pouquinho do coral, venho aqui, ó, em alguns lugares, vou dando, ó, pinceladinhas. Dessa maneira. Continuo aqui, ó, venho com um pouquinho do vermelho vivo, desenho essa pétala aqui, ó. Ela vem até aqui, mais um pouquinho. Aqui ela faz todo esse desenho, ó. Aqui é a dobra dela ainda. Venho com um pouquinho do vermelho escarlate, porque eu preciso escurecer aqui, ó, um pouquinho. Um pouquinho mais, próximo aqui ao miolinho, e aqui, ó. Venho, ó, aqui por trás, já pra desenhar, ó, a sombra que ela faz em cima, ó, dessa pétala aqui de trás. E continuo, ó, tirando essa pétala que tá aqui na frente, ó. Aqui, ó, desenho de mais uma pétala, ó. Mais um pouquinho do vermelho escarlate, ó.
Venho aqui, ó, também já pra fazer, ó, o começo dessa outra pétala. Aqui tem uma dobra, ó, e dou pinceladas. Um pouquinho do púrpura, vermelho escarlate. Venho aqui, ó. Escureço, ó, um pouquinho mais, aqui, ó. Vem com pincel número 4, o tangerina, um pouquinho do coral. Misturo as duas cores para deixar esse coral um pouquinho mais forte. E venho aqui, ó, com pinceladinhas, ó. E aqui, ó, já vai ficando, ó, a pétala lá por trás, ó. Venho aqui, ó, desenho ela. E com esse coral misturado ao tangerina, ó, vou desenhar até ali, ó. Dessa maneira. E aqui, ó, por estar mais na frente, não vai ter muita marcação, ó. Ela vai dar a impressão pra mim de meio transparente, ó. Coral puro, dou uma pincelada, ó, e aqui, ó. Dessa maneira. Limpo o meu pincel, coral e o tangerina, venho aqui, ó. Vou começar essa daqui, ó, levando essa mistura até lá na beirada, ó. Até aqui, ó. Coral. Aqui no meio, ó, eu já dou algumas, ó, pinceladas, onde eu quero deixar, ó, mais claro. Aqui também. E venho, ó, esfumando dos dois lados, deixando como se fosse, ó, um friso, ó, uma marcaçãozinha. E aqui, ó. Dessa maneira. Venho, ó, um pouquinho mais aqui, ó. E conforme a tinta vai secando, ó, se for sumindo, depois eu vou retocar, depois de seca, eu vou retocando essa flor. Venho aqui também, ó, com essa mistura de coral com tangerina e vou clareando. Aqui, ó, eu jogo um pouquinho, ó, próximo ao miolo, bem pouquinho, com pinceladinhas, ó. Venho, ó, com um pouquinho do púrpura e do vermelho escarlate aqui por baixo, ó, pra fazer, ó, a dobrinha que a pétala faz aqui, ó, essa pétala. E trago até aqui, ó. Venho com vermelho vivo, já passo nessa daqui, ó. Ela pega, ó, aqui em cima da outra e trago, ó, até aqui na ponta, ó. Dessa maneira. Pincel número 2. Coral com o tangerina. Venho fazendo aqui, ó, bem de leve, a dobrinha dessa pétala. Mais um pouquinho, ó. Quem não conseguir fazer com esse pincel número 2, pode fazer também com o número 0. E venho aqui, ó, desenhando, ó, a pétala, trazendo ela, ó, por trás da outra. Venho com um pouquinho de púrpura, ó, e do vermelho escarlate, só pra mim, ó, fazer a sombra da pétala. Aqui, ó, venho novamente com o coral e o tangerina pra fazer, ó, a dobrinha aqui, ó, dessa pétala também. Um pouquinho do coral, ó, vou deixar aqui um pouquinho mais claro. E trago até aqui, ó, onde começa a outra pétala. Venho, ó, com o coral e o tangerina. Aqui, ó, onde essa pétala faz essa dobra, ó. E vou, ó, trabalhando. Um pouquinho do coral, ó. E aqui, ó, trago esse coral até aqui, ó, na beiradinha da pétala, pra ficar dessa maneira. Venho aqui, ó, no começo da pétala, ela pega, ó, aqui tudo. Desenho aqui, ó, o comecinho e aqui, ó, dou uma clareada, ó. Olha o movimento bacana que essa pétala fez aqui, ó. Deixa eu escurecer aqui um pouquinho pra vocês, ó, entenderem bem, ó.
venho com coral, aqui, ó, o desenho que a pétala fez. Aqui, ó, eu preciso separar uma pétala da outra. Então, aqui, ó, eu vou passar só um pouquinho, ó, do vermelho com púrpura, ó, pra desenhar bem uma pétala e outra. Faço, ó, em alguns lugares, algumas, ó, marcações, ó. Aqui também, ó, no miolinho. Aqui, venho com um pouquinho do escarlate, ó, e faço algumas, ó, marcações. Bem pouquinho, ó, porque como eu disse, eu ia fazer menos para não chegar muito no real. Venho aqui, ó, com um pouquinho do coral. Em alguns lugares, ó, dou algumas pinceladinhas, ó. Aqui também, dessa maneira. E já posso vir, ó, para outra papoula. Já vou preencher toda ela só com tangerina. Assim como foi feito nas outras duas, ó. Preencho toda aqui, ó. Aqui, ó, nessa, eu já vou escurecendo, desenhando todas as partes onde precisa, ó, escurecer. Eu já adiantei um pouquinho, porque a gente já fez duas junto, e essa daqui, ó, é bem mais fácil. Passei, ó, um pouquinho do vermelho escarlate com púrpura aqui, ó, nas dobrinhas da pétala, e aqui, ó. Desenhei essa pétala, ó, que tá por cima dessa daqui, ó. E essa flor aqui tá bem mais fácil, ó. Já fica bem definido pra mim. Venho aqui, ó, escureço um pouquinho mais. Aqui do lado, ó, puxo a dobrinha que ela faz. Aqui, ó, aparece uma também. E aqui, ó, vou escurecer um pouquinho mais, ó. Dessa maneira. Mudo o meu pincel, venho para o pincel número 2. Pego um pouquinho do coral com tangerina e vou vir, ó, com essa mistura de coral e tangerina, trabalhando, fazendo exatamente o que eu fiz ali, ó, nas outras duas flores, ó. Aqui eu desenho, só desenho a beiradinha da pétala, venho aqui, ó, e dou uma puxadinha já pra baixo, ó. Deixando aqueles detalhezinhos, as marcações que eu falei que são bem comuns na pétala da papoula. Deixo mais uma marcação e vou, ó, trabalhando. Aqui, ó, já viro a tinta do meu pincel e faço, ó, uma dobrinha aqui, ó, nessa pétala. Venho com coral puro, ó, e faço. Venho, ó, aqui por baixo, ó, pra fazer, ó, uma dobrinha e aqui também, ó. E assim, ó, vai ficando com marcações, não tanto quanto tem na realidade, mas, ó, chegando próximo ao real, assim como eu queria. Ó, aqui eu só vou, ó, desenhar bem de leve, com um pouquinho do vermelho escarlate, essa dobrinha, ó, dessa maneira. Limpo meu pincel, volto pra misturinha de coral com tangerina e venho aqui, ó, fazendo, ó, um desenho, uma marcaçãozinha que sai, ó, lá da beirada, ó. E venho aqui também, ó, bem pouquinho aqui, porque já fica um pouquinho mais escuro. E continuo, ó. Venho aqui na beiradinha dessa pétala e trago, ó, até aqui próximo do botão. E desenho ali, ó, na beirada. Venho aqui, ó, com um pouquinho mais de tinta, ó, tampando bem. Venho aqui, ó, na voltinha que a pétala dá. E aqui, ó, eu tenho que saber bem o desenho que eu fiz, ó, para poder fazer todas as voltinhas bem certinha, ó, dessa pétala. E ela faz, ó, exatamente assim. Venho aqui, ó. Quando vocês forem desenhar, risca um pouquinho mais forte, quem não consegue desenhar no pincel, para poder, ó, não se perder, tá bom? Ou faça uma de cada vez. Eu falei que ia fazer uma pétala de cada vez, mas acabei fazendo todas, né? Mas não é difícil, não, ó. E venho aqui, ó. Trago, ó, a beiradinha de lá de cima e venho, ó, até aqui, ó, dessa maneira. Aqui, ó, venho com um pouquinho do vermelho escarlate para desenhar ali, ó, um pouquinho do coral com
o tangerina, só pra mim ajeitar a dobrinha que ela faz aqui, ó. Mais um pouquinho, tinta bem na quininha do pincel. Daí eu consigo, ó, fazer bem certinho as voltinhas, ó. E aqui eu escureço, dessa maneira. Aqui, ó, do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Venho com a tinta, muita tinta no pincel, ajeitei e venho, ó, com a tinta aqui, clareando, ó. Já venho aqui, ó. E venho aqui por cima, ó, com a tinta aqui, ó. Trago, ó, puxo um pouquinho aqui, ó. Puxo até aqui. E do outro lado, aqui, ó. Passo um pouquinho mais nessa voltinha e venho, ó, trazendo essa voltinha aqui, ó. Deixo ela bem viva, ó, bem visível, até embaixo, ó. Aqui, ó, eu volto com um pouquinho do vermelho vivo e vou escurecer, ó, pra deixar, ó, esse detalhezinho, ó. Venho aqui, ó, puxo, ó, até embaixo. Vou clarear um pouquinho mais pra aparecer, ó, um pouquinho mais pra vocês. Trago até aqui, ó. Aqui, ó, eu só vou desenhar, ó, só na beiradinha, dessa maneira. E olha que bacana que já fica. Venho, ó, aqui pra continuar o desenho aqui das dobrinhas, ó. Só desenho e trago, ó, desse lado até embaixo. Observem, ó, como que fica toda franzidinha essas pétalas aqui, ó, do meio dessa papoula. E aqui, ó, vai aparecer outra já no finalzinho aqui do botão, próximo ao botão pra mim, ó. Dessa maneira. Venho aqui, ó, continuo aqui, ó, desenhando aquela lá de cima com risco bem fininho e aqui, ó. Quem não conseguir, como eu disse, fazer com esse pincel, pode pegar o pincel 0, ó, e desenhar essas dobrinhas, ó. Venho aqui, ajeito e, ó, com tinta bem na pontinha do pincel, vou riscando, desenhando, ó, as voltinhas que a pétala faz. E aqui, ó, vou trazer um pouquinho de tinta só aqui, ó, e puxo, ó, pra cá, respeitando a voltinha que essas pétalas faz pra mim. Venho aqui, ó, nessa daqui, vou fazer, ó, uma marcaçãozinha aqui, ó. E desço, ó, até embaixo. Aqui, ó, vou fazer a dobrinha que essa pétala faz, ó. Essa dobrinha é mais simples, ó. Só uma dobrinha mesmo. E vem, ó, até aqui. Aqui, ó, com um pouquinho mais de tinta, eu ajeito a pontinha dessa pétala. E aqui, ó, bem pouquinho. Coral, puxo, ó, um pouquinho aqui, esfumando, ó, para os dois lados e trazendo, ó, até no meio. Tinta na quininha do pincel, só pra mim ajeitar aqui, ó, a pontinha dessa pétala. E a parte aqui das pétalas, ó, já vai ficando assim. Já venho aqui, ó, pra fazer um botão. Então, eu venho com vermelho vivo, preencho, ó, todo o botão, deixo, ó, meio arredondadinho. Tangerina, quando a gente usa junto aqui, ó, que a gente percebe a diferença que tem, ó, nos tons de vermelho. Arredondo aqui a pontinha, um pouquinho do vermelho escarlate, passo aqui, ó, mais um pouquinho, ó. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do coral e dou uma pincelada em alguns lugares, ó, para dar a impressão de um pouquinho de transparência. Venho aqui, ó, para fazer o outro botão. Aqui eu já venho, ó, com tangerina. Faço, ó, até aqui. Venho com vermelho vivo. Um pouquinho do coral com tangerina. E aqui, ó, também. Um pouquinho do vermelho escarlate. Bem pouquinho, ó, e já fica, ó, dessa maneira. Agora, ó, já venho fazendo o miolinho aqui das papolas. E para os miolinhos aqui da papola, eu vou usar as seguintes cores: o verde pistache, verde grama, o verde soft, o terra queimada e um pouquinho do preto. Então, vamos lá? Aqui, ó, já adiantei, já fiz um miolinho, mas esse daqui, ó, vamos fazer juntinho
no passo a passo, para vocês verem como é feito. Então, ó, com verde grama e um pouquinho do verde pistache, eu não preciso fazer misturinha. Eu pego um pouquinho de cada, ó, e passo. Preencho toda essa parte aqui, ó, do miolo, ó. E é bem fácil, gente. Parece difícil, mas é bem fácil. E vai ficar muito bacana o trabalho de vocês. Ó, preenchi todo o miolinho. Com a quininha do meu pincel, eu tô usando o pincel número 2, tinta, só um pouquinho de tinta, ó, quase nem dá pra ver, bem pouquinho. Parece pincel 0, né? Ó, olhando assim. Mas é o 2. Então, com tinta bem na quininha do pincel, eu venho aqui, ó, faço uma marcaçãozinha no centro, com terra queimada, aqui, ó, do meu botão. Quem não conseguir fazer com esse pincel, pode estar pegando o pincel 0, tá bom? Sem problema. E venho, ó, puxando risquinhos lá pra beirada, ó. Vou puxar, ó, vários. Eu vou fazer com pincel 0 também, ó. Aumento aqui, ó. E vou puxando, ó, risquinhos lá pra beirada, ó. Aqui, mais um, ó. Dessa maneira. Marquei bem, pego um pouquinho do pistache com o verde soft, ó. E vou passar, ó, bem ao meio, para ressaltar esses gominhos, ó, que eu fiz. Dessa maneira. Venho aqui, aqui, ó. Vou fazendo, ó, vou passando em todos, ó, na parte verde. Sem tirar a divisão que eu fiz com terra queimada. Ó, tinta bem na pontinha do pincel, faço, ó, em todos. Um pouquinho mais, ó, venho aqui, ó. Vejo se ficou faltando algum. Venho, ó, com um pouquinho do verde soft. E bem aqui, ó, eu dou uma clareada, ó. Ajeito aqui, ó. Venho aqui, ó, que ainda falta um pouquinho. Mais um pouquinho de tinta aqui, ó. E ajeito bem. Limpo o meu pincel. Eu gosto de usar, quando eu quero fazer risco bem fino, esse pincel aqui, ó. Dessa marca, que é para decoração de unha. Ele é bem fininho, ó. Então, misturo o preto, terra queimada, no Aquarela Silk. Eu uso terra queimada no preto para quebrar um pouco o tom de preto. O preto é uma cor que rouba muito a cena quando a gente usa ele puro. Então, por isso, eu costumo misturar o preto com alguma cor quando eu preciso usar ele, tá bom? Então, ó, pego tinta bem na pontinha desse pincel. Dos lados e na parte aqui de cima, ó, que vai aparecer os pelinhos por inteiro pra mim, eu puxo, ó, alguns pelinhos bem fininho aqui, ó, pra esse botão, de vários tamanhos, ó. Eu venho puxando, ó. Vários pelinhos, ó. Trazendo, ó, até aqui no botão, sempre da mesma altura e bem fininhos, ó. Quanto mais fino eu conseguir fazer, mais bonito vai ficar o meu trabalho. Aqui, ó, vai aparecer alguns pra mim, ó, porque essa daqui tá bem de frente. Na verdade, essa daqui, ó, vai aparecer todos os pelinhos, né? Ó. Venho aqui, ó. Um pouquinho mais. Continuo aqui, ó, fazendo uns um pouquinho mais visíveis, ó. Dessa maneira. Agora, ó, eu venho fazendo bolinhas, pintinhas, nesses pelinhos. Com bastante cuidado. Quem tiver o boleador pode usar. Eu costumo fazer com esse pincel mesmo. E vou fazendo, ó, bolinhas. Levo o pincel, ó, com bastante tinta e vou fazendo as pontinhas, ó, desses pelinhos. E dessa maneira, ó, posso fazer algumas menores, outras um pouquinho só maiores, mas com pouca diferença, ó. Venho aqui, ó, faço umas aqui a mais, ó.
tento deixar, ó, um círculo só com essas bolinhas, ó. Bem feitinho. Eu tenho que caprichar bem na hora de fazer essas bolinhas, ó, porque olha que bacana que fica. E dessa maneira aqui, ó, vai ficando o miolinho aqui, ó, da minha papoula. Dessa maneira. Aqui, ó, tem esse botãozinho que eu preciso fazer. Aqui as pétalas todas já caíram e ficou, ó, só essa parte aqui, ó, do miolo dela mesmo. Então, eu venho com um pouquinho do verde grama aqui por baixo e preencho toda essa parte, ó. Já venho com um pouquinho do verde pinheiro desse lado e escureço, ó, um pouquinho esse lado aqui de baixo. Na parte de cima, eu venho com um pouquinho do verde pistache, nem preciso, ó, limpar o meu pincel, pego uma pinceladinha pequena do verde grama, passo aqui, ó, faço, ó, a junção, aqui, ó, com a quininha do pincel, eu estou com o pincel número 2, venho, ó, com um pouquinho do verde do terra queimada, só para fazer, ó, uma divisão aqui, volto para o pincel 0, terra queimada, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no miolo. Ó, faço uma marcação e venho, ó, puxando, ó, dessa maneira. Um pouquinho do verde soft e do verde pistache. E venho, ó, aonde ficou verde, trabalhando, ó, deixando um pouquinho mais claro, ó. E aqui, ó, sem passar da divisão ali, e venho aqui, ó, também, ó, ajeitando aqui e aqui, ó. Um pouquinho de verde soft, ó, venho aqui, ó, faço uma marcaçãozinha, ó, aqui embaixo, ó, só pra dar volume mesmo. E dessa maneira, já vai ficando, ó, o botãozinho. Venho com a isca sujeirinha do verde soft com pistache e dou uma clareada, ó, aqui. E agora, já vou fazer os talinhos dessa papoula. Aqui, ó, com um pouquinho do verde oliva e um pouquinho do verde grama, a tinta levemente diluída no Aquarela Silk, só para facilitar, para mim puxar aqui os talinhos, eu venho, ó, puxando aqui, ó, bem certinho, bem centralizado nos miolinhos, ó, o talinho. O talinho dessa flor é bem fininho. E venho aqui, ó. Aqui, ó, como essa flor tá levemente virada, vai aparecer aqui pra mim, ó, um pedacinho só, bem pouquinha coisa, ó, da parte de trás dela. Venho aqui, ó, puxo um talinho pra essa flor, bem fininho, ó. Daqui, ó, eu tiro mais um talinho que vai lá pra cima naquele botão. E vou fazer algumas voltinhas, porque é exatamente assim. Aqui, ó, tem mais um botão, então eu vou trazer, ó, o talinho daquele botão até aqui também. E ele vai passar, ó, lá por trás da rosa, da papoula. Venho aqui, ó. Faço, ó, bem pequenininho, ó, o encontro dele aqui. E aqui, ó, eu vou tirar o talo daquele botão que tá lá por trás, ó. E eu vou puxar, ó, ele aqui, ó. Saindo um pouquinho pra fora ali da minha faixa, ó. E aqui, ó, bem pequenininho, porque é exatamente assim que é, na real. Essa parte aqui, ó, que segura o botão. Ajeito aqui, ó, atrás da flor. E venho, ó, fazendo, ó, o talinho dessa daqui, ó. Passo, ó, lá por trás da folha e trago, ó, aqui. Bem fininho.
bem delicado. Esse botãozinho aqui que já caiu as pétalas, também vou trazer até aqui, ó. Tiro, ó, começo o talinho dele aqui, ó. Venho aqui, ó. Vou passar, ó, lá por trás dessa folhinha. E venho, ó. Aqui, ó. Ajeito aqui o comecinho. Passo aqui, ó. E venho ali, ó. Dessa maneira. Vejo onde eu preciso ajeitar, se eu preciso clarear em algum lugar. Vou ajeitar, ó, aqui o começo, ó, desses talinhos, ó, com bastante cuidado. Ó, vou fazer, ó, umas marcaçãozinhas. Ela não tem espinho, a papoula, porque ela é caniluda, mas ela tem pelinhos. Então, ó, eu faço alguns, ó, por tudo. E o meu desenho, ó, já vai ficando assim. Aqui, ó, pra finalizar esse trabalho, cada um pode usar aí o stencil da sua preferência, tá bom? Eu fiz na faixa, assim, porque o meu eu vou finalizar aqui com stencil. Aí fica a critério de cada um de vocês, tá bom? E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Lembrando que se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez e gostou desse vídeo, assista também os outros e se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Peço a todos que comentem, compartilhem, não esqueçam de deixar aquele like caprichado, assim o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. Deixe também nos comentários o lugar de onde você está vendo o meu vídeo, e sempre que possível eu vou estar falando o teu nome e mandando um abraço para você. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.